Eu tô no Teledis, saúde, educação, é o que eu sempre quis. Olá! Você está assistindo ao Telebis, um programa da UFRB que busca levar informações sobre saúde para você que nos assiste. No episódio de hoje, abordaremos o diabetes mellitus tipo 2. Como pano de fundo, traremos a história de Gabriel Santiago. Gabriel sempre teve um sonho, mudar de vida. Tendo como objetivo fugir da pobreza que viveu na sua infância, Gabriel mergulha de cabeça na sua vida profissional, esquecendo-se da família, esquecendo-se da saúde. Agora, vendo seu corpo reclamar de anos de maus hábitos, ele se dá conta do que realmente importa em sua vida. Pode entrar, Luiz. Com licença, senhor Gabriel Jesus. Só vim entregar os documentos que pediu. Já fizemos todo o levantamento de dados sobre o perfil sociodemográfico e de saúde da cidade. Tudo bem, Luiz. Pode deixar em cima da minha mesa. O senhor está se sentindo bem? Eu acho que estou bem. Esse resto de contrato acabou com a paz que eu tinha. Mas pode ficar tranquila, tá tudo bem. São minhas mãos que estão formigando um pouco, mas eu acredito que é o estresse. Bem, eu estou indo almoçar. Quer que eu traga alguma coisa? Não, Luiz, pode ficar tranquila. Eu acho que eu não vou em casa, vou fazer um lanche por aqui mesmo e aí vou só de noite para casa. Não preciso de nada não. Muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, bom almoço. Boa noite, meu bem. Ah, que milagre! Resolveu aparecer em casa? Ah, não, Elisa, eu não acredito. Ainda vamos começar essa discussão de novo. Isso não foi o casamento que eu pedi a Deus, não. Fica aí reclamando. Depois, quando a gente tiver dinheiro pra botar uma comida aí, tu vai reclamar dos nossos filhos tudo passando fome. Você tá bem, Gabriel? Tô bem, calma. Eu tenho passado por uma semana cheia, mas eu acredito que é estresse no trabalho. Eu tô bem. A gente vai no médico. Dentre as doenças e agravos não transmissíveis, o diabetes mellitus tipo 2 é considerado uma epidemia e corresponde por aproximadamente 90% de todos os casos de diabetes. Os números de diabetes no mundo apontam que, em 2003, havia 183 milhões de diabéticos e a projeção para 2025 é de 324 milhões. E percebemos um crescimento maior da diabetes entre os países em desenvolvimento e nos países pobres. Acredita-se ainda que aproximadamente 50% dos diabéticos desconhecem que têm a doença. No Brasil, o estudo mais abrangente sobre a prevalência de diabetes mellitus tipo 2 foi realizado em 1988, em 9 capitais brasileiras, quando se estimou uma prevalência de 7,4% em adultos com idade entre 30 e 69 anos. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, o Brasil ocupa a 4ª posição entre os países com o maior número de diabéticos, cerca de 11,9 milhões em 2013. Bom, então você é o Gabriel Jesus, certo? E minha esposa Marta. Vamos ao ponto que te interessa hoje, Gabriel. Como você tem se sentido ultimamente? Bem, doutor, eu tenho me sentido bem. Eu acredito que o que eu tenho me sentido é um pouco mais sede, então, consequentemente, eu tenho ido mais ao banheiro. Sim. Né? E também eu tenho tido alguns problemas de concentração, minha visão tem ficado meio turva ocasionalmente e minhas mãos também têm formigado um pouco. Você tem sentido algo mais fora do costume, além disso aí? Você pode Não, doutor, mas eu acredito que isso seja consequência mesmo dessa semana de trabalho, dessas últimas semanas que eu estou fechando um contrato muito importante lá no escritório, então eu tenho dormido lá, tenho comido lá. Mas enfim, eu vou te passar um exame de rotina pra gente observar e ver o que está acontecendo no seu organismo. Depois que o exame estiver pronto, você pode retornar que aí a gente bate um papinho. Opa, pode entrar. Olá, Gabriel Jesus, como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo? Vim Como trazer foi o a resultado dos semana? exames, tudo tranquilo. Pronto, tranquilo. Esses aqui é o exame que eu pedi para você? São exames. Pronto, perfeito. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente saber como é que tá. Tudo bem. Bom? Bom,
Pelo que a gente olha aqui, E aí, doutor, algum posso problema? observar uma pequena alteração no seu índice glicêmico. Ai, meu Deus, isso é muito grave, doutor? Não é muito grave não. Eu vou te encaminhar para um especialista, um endócrino de minha alta confiança. Vou pedir também outros 2 exames, que é de hemoglobina glicada e a curva glicêmica. Isso vai ser importante para a gente ter um diagnóstico e compreender melhor qual é a sua situação de saúde. Isso vai ser bem interessante também, tá bom? O diagnóstico do diabetes mellitus tipo 2 é feito através de exames laboratoriais. Temos aqui um exemplo de classificação através do exame de glicemia em jejum. Abaixo de 70 mg por decilitro significa hipoglicemia. De 70 a 99, o exame normal. De 100 a 125, merece uma atenção, porque pode ser uma pré-diabetes. E, por fim, acima de 126, já caracteriza diabetes. Além deste exame, temos também o exame da glicemia prandial após 2 horas, que o resultado acima de 200 mg por decilitro de sangue já indica diabetes. Temos a glicemia ao acaso, que também acima de 200 mg por decilitro daria diabetes. E a hemoglobina glicada, que o resultado acima de 6,5% indica a presença da doença. Tudo bem, doutora. Eu trouxe os resultados dos exames que o doutor Neymar passou. Essa aqui é minha esposa, Marta. Tudo bem? E aí ele me indicou para a senhora e aí pediu para que eu trouxesse esses exames. Que eu fizesse esses exames. Certo. Olhando aqui por alto o seu exame, dá para perceber que a sua glicemia está muito elevada. O normal é de 70 a 110 por 100 ml de sangue e a sua está 273. Bom, basicamente, Gabriel, o que a gente pode perceber é que você está se encaixando num quadro de diabetes mellitus tipo 2. Vou tentar explicar para vocês um pouquinho o que é a diabetes mellitus. Vocês já ouviram falar? Não, nunca, doutora. Bom, é uma doença crônica que afeta a forma como o seu corpo metaboliza a glicose, que é a principal fonte de energia do nosso corpo, no caso. Uma pessoa com diabetes mellitus tipo 2, ela sofre uma resistência aos efeitos da glicose. Se os seus adipócitos, hepatócitos e os mielócitos, eles não conseguem, a insulina não consegue entrar nessas células. O açúcar deixa de ser a sua fonte principal de energia, porque a partir desse momento, os adipócitos, que são as células de gordura, elas começam a se degradar para suprir essa falta que a glicose não entra na sua célula. E aí tem 2 fatores, no caso, sua glicose fica elevada e possivelmente seu colesterol também, porque os adipócitos eles estão se degradando para suprir essa falta que a insulina está fazendo. E o que ele pode fazer para melhorar? Bom, no caso então, o tratamento, né? Primeira coisa é mudar os seus hábitos. Você já marcou um nutricionista? A gente marcou para amanhã. Amanhã. Então eu vou te ensinar a medir sua glicose. Tem um aparelhozinho que eu vou te explicar certinho, que você vai furar o seu dedo e aí você vai botar numa paletinha e em 5 segundos ele vai te falar a taxa de glicose do seu sangue. Eu vou te dar uma tabela e aí você vai anotar a data e o horário que você fez a medida da glicose no seu sangue. É importante também para a gente ter um acompanhamento progressivo, porque é uma doença crônica que a gente vai precisar desse acompanhamento. Eu vou te passar um medicamento também. Tá. Eu vou tentar, nesse primeiro período, não entrar com insulina. Mas eu também quero ver se você gosta de alguma medicina alternativa, se você se incomoda. Eu sou amante, eu adoro a medicina alternativa, eu gosto de remédios naturais. Então vamos tentar, nesse primeiro momento, mudar a alimentação e eu vou te passar um chá que é chamado como pata de vaca. O nome é meio estranho, mas ele vai fazer exatamente isso. Ele vai tentar fazer com que essa célula consiga absorver alguma quantidade de insulina. Vamos tentar reverter esse quadro no primeiro momento. Ótimo. Tudo bem, então. Ótimo. Temos diversas complicações decorrentes do diabetes mellitus tipo 2. Temos a nefropatia, que é um dano renal, a neuropatia, na qual os nervos ficam incapazes de emitir e receber mensagens do cérebro, provocando sintomas como formigamento, dormência, queimação nas pernas, pés e mãos, dores locais, desequilíbrio e distúrbios digestivos. Temos cardiopatia, doença coronariana com dor no peito, angina, pode gerar ataque cardíaco, derrame, estreitamento das artérias, aterosclerose e pressão arterial elevada. Temos deficiência auditiva, retinopatia, deficiência visual. Temos doença vascular periférica, na qual as extremidades ficam mais suscetíveis a problemas
incluindo infecções bacterianas e fúngicas. E temos também a hiperglicemia, devido à baixa taxa da insulina. Bem-vindo, Gabriel. Espero que você se sinta confortável aqui. Que tal você começar contando sobre sua semana? Ah, doutora, foi a pior semana da minha vida. Eu estava com um processo bem importante no meu escritório, um processo trabalhoso, conturbado, cansativo, estressante. Mas ainda falta alguma coisa. Por favor, fique de pé. Tudo bem. O que você descobriu essa semana? Eu tenho diabetes. Você o quê? Eu tenho diabetes. O que isso mudou em quem você é? Nada, continuo sendo o mesmo. Então, Gabriel, é exatamente isso. O seu diagnóstico não te muda, não muda quem você é. Ele apenas faz de você uma pessoa mais forte. Tem razão, doutora. Você tem razão. Eu acho que era isso que eu estava precisando ouvir. Esse conforto, sabe? Essa opinião de uma pessoa que sabe, que possa me ajudar, me dar forças para enfrentar. Eu só abri os seus olhos para que você pudesse enxergar melhor sobre essa situação de saúde. O acompanhamento do paciente deve ser multidisciplinar. A rotina de atendimento dos pacientes no ambulatório se inicia com a entrevista feita pelo assistente social. Em seguida, a enfermeira avalia se os medicamentos e a aplicação de insulina estão sendo administrados de forma correta. Mede a pressão arterial, com o paciente deitado, sentado e em pé. Mede a relação cintura-quadril, peso, altura, examina os pés e faz a glicemia capilar. O nutricionista avalia as necessidades dietéticas do indivíduo e planeja uma dieta individualizada de acordo com a realidade de cada paciente. O endocrinologista é responsável pela coordenação do grupo e organização dos recursos existentes e estabelecendo a detecção e tratamento precoce das complicações crônicas. Os pacientes são encaminhados ao oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. A pessoa diabética tem toda a sua rotina de vida alterada e, consequentemente, afeta a sua saúde mental, devendo então ser acompanhada por um profissional da área da psicologia. A abordagem multiprofissional é considerada ideal para o atendimento ao diabético, devido à complexidade da consulta, e deve abordar muitos detalhes do tratamento medicamentoso, dietoterápico, psicológico e educação destes pacientes na prevenção das complicações crônicas. Bom dia, Bom tudo dia, bom? doutora. Sou a Ana Patrícia. Qual o motivo da visita de vocês hoje aqui? Então, doutora, eu descobri recentemente que eu sou diabético. E aí já passei por endocrinologista, já passei por clínico geral, por psicólogo, passei por vários profissionais. E aí me indicaram você como nutricionista, que você era especialista no assunto. Assim, eu não considero especialista, né? Mas eu posso te ajudar sim, e eu vou logo direto ao ponto, porque para ser mais claro. Então, como você deve saber, o açúcar é o vilão do diabetes. Então você precisa evitar a todo custo. Carboidratos também, como macarrão, aveia, são prejudiciais se você comer em excesso. Mas eu vou pegar para você uma dieta completa que vai suprir essas suas necessidades de carboidratos diários. E em contrapartida, você pode investir em fibras e proteínas como legumes, leite, feijão. E você não precisa se preocupar não, porque não vai ser nada normal na sua alimentação. A gente só vai ajustar umas coisas para ficar tudo certo. Tudo bem, doutora. É preciso que eu fale para você sobre a importância da atividade física nesse E todos que a gente passou já falou, né? Além do controle rigoroso da glicemia, as medicações, a insulina, caso necessário, né? Também deve fazer parte do seu dia a dia uma prática de atividade física, seja uma corrida, uma natação, qualquer coisa que ajude você a gastar energia. Os benefícios são inúmeros. Tudo bem, doutora. Pode deixar, eu vou ficar no cadeira. Eu confio em você para isso. Agora eu vou te passar a sua dieta. Tudo bem. E aí você pode retornar na próxima consulta. Tudo bem, doutora. Ok, doutora, obrigada, viu? E encerramos mais um Telebis. Agradecemos pela sua audiência e esperamos no próximo programa.